o atraso do Norte de Minas? Cara, se eu for falar, são tantos fatores. Eu sou produto do atraso do Norte de Minas, em grande parte. Por quê? Meus pais se mudaram na década de 70 para Montes Claros, na onda dos primeiros incentivos da Sudene. Uma questão política, se incluiu, né, o Norte de Minas dentro da área de influência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para que benefícios fiscais atraíssem empresas para essa área, até então esquecida do país. E assim a política de desenvolvimento e de interiorização do desenvolvimento regional do Brasil, em grande parte, foi feita através de uma modulação política, da criação de áreas de influência, as quais a gente ainda tem reminiscências até hoje, exemplo da Zona Franca de Manaus, né, as novas Sudenes, ADEME, etc. Né? Sempre alinhadas a interesses políticos. Então, quando eu digo que eu sou, em grande parte, fruto desse atraso do Norte de Minas, é porque se a nossa região não fosse uma região atrasada, esses benefícios não existiriam. Meus pais não teriam vindo para cá na década de 70. E eu não teria construído minha vida aqui no Norte de Minas. Né? E passados tantos anos, né, da década de 70 para cá, pouca coisa mudou. Não na questão no aspecto físico, né? Você vê municípios que se desenvolveram, outros se estagnaram, mas é perceptível, né, que o desenvolvimento para o Norte de Minas não acompanhou a evolução, até a evolução constitucional, né, o desenvolvimento das instituições do nosso país. E isso, em grande parte, eu atribuo a essa promiscuidade política que existe no nosso país. Né? As áreas mais remotas do Brasil, do território nacional, elas normalmente são alvo quando você tem um distanciamento, né, do direito do Estado, vamos dizer assim. Outros setores sociais passam a ser protagonistas. Então, se a gente for analisar os diversos subsistemas sociais, por dizer assim, né? A gente trabalha isso às vezes com o pessoal, né? na academia. A gente tem, por exemplo, um subsistema social da religião, um subsistema social econômico, um subsistema social tradicional, né? Max Weber até falava isso, né? Que seriam os tipos puros de dominação, a dominação burocrática, o legalista tradicional. Isso me traz a memória, e eu me lembro e me associo muito claramente a essa questão do Norte de Minas, ou seja, em locais onde o Estado, né, a legalidade não atua, esses outros setores sociais passam a ter mais relevância. Então é muito forte a política no interior, é muito forte essa religiosidade, né, esse tradicionalismo no interior. E as pessoas não conseguem entender que isso, ou seja, a ênfase que se dá nesses aspectos religiosos, tradicionais e econômicos, muitas vezes, ou políticos, elas são um sinal de que o amadurecimento das instituições jurídicas não vai acontecer. Correto? É por isso que se descumpre a lei muito mais no interior do que nos grandes centros, que estão sob o holofote da fiscalização, né, onde você tem os aparatos de fiscalização. E é por isso que no interior você tem um protagonismo tão grande de agentes políticos. Ou seja, em maior ou menor medida, se a gente for sobrepor o mapa do subdesenvolvimento com o mapa do coronelismo político no nosso país até hoje, vocês vão ver que as áreas de influência são as mesmas. Então, em grande parte, a política é uma bênção ou uma maldição. No nosso caso, a política é muito mais uma maldição do que uma bênção. Por quê? Porque o ideal político que a gente tem é do clientelismo, da troca de favores. Não é verdade? A gente não precisa ir longe, né? Como que os grandes valores ou interesses do Norte de Minas estão sendo tutelados atualmente? Por exemplo, saúde, educação, segurança, saneamento, né? Em nível local, eles são
tutelados através de favores prestados por parlamentares, emendas parlamentares, destaques no orçamento, mas não como políticas públicas que têm que ser efetivadas diuturnamente. É sempre a troca. O deputado tal conseguiu tantos milhões para o hospital tal, vamos votar nele na próxima eleição. Pô, isso é democracia, né? Isso aí é o limite, né, da irresponsabilidade democrática. E aí onde que a gente se situa atualmente no Norte de Minas? A gente se situa dentro desse cenário em que você tem um protagonismo político muito grande, certo? Em que essa engrenagem de favorecimento alimenta famílias, estruturas, empresas, né? Mas também a gente vai ter, como eu disse no início, um enfraquecimento legislativo. Também se a gente fizer uma sobreposição dos municípios que, por exemplo, têm sua legislação atualizada, que pelo menos tenha sua legislação atualizada para atender ou efetivar determinados direitos da população, o mínimo, correto? Então a gente tem praticamente aqui em Minas Gerais quase 900 municípios, 800 e poucos municípios, no Brasil 5.700 municípios aproximadamente, onde grande parte desses municípios sequer uma legislação adequada possui. Podemos citar um exemplo, a gente não ir longe, né? Para a gente fazer a faxina no nosso próprio quintal, né? Montes Claros é um município onde, por exemplo, a legislação tributária não é uma legislação adequada, atualizada para grandes empresas que vêm para se estabelecer aqui, para os novos negócios, para as novas tecnologias. É uma cidade onde não se administra a dívida pública, a dívida tributária de forma adequada. Ou seja, créditos são perdidos em processo de execução fiscal que não são levados a cabo, não são cobrados, etc. E aí? Né? Onde que está a tutela do interesse? Onde a questão ambiental não é muito clara, onde as fiscalizações não são muito claras. Então, se a gente der uma corrida aí no Norte de Minas, a gente vai ver que grande parte dos municípios sequer implementam o mecanismo de arrecadação. E isso eu não estou falando de implementar ou oprimir a população, não, é cobrar o básico. Tem município que até hoje não institui IPTU. Então, como que a gente quer desenvolvimento sem que esses municípios assumam esse protagonismo nas próprias legislações internas, né? Estruturando uma legislação de forma adequada e não vivendo como parasitas da federação, só da arrecadação dos demais entes federativos. Então é algo que a gente sempre discutia. Papo, você é a favor do movimento federalista de 1988? Eu sou a favor em termos. Porque quando a gente imagina que haveria uma descentralização administrativa tão grande no país, a gente não imaginou que isso gerasse, né, um aumento exponencial das receitas, porque hoje a ocupação das administrações públicas municipais é feita como critério político, não buscando eficiência, né, onde os legislativos são ocupados da mesma maneira. Então, se eu fosse colocar como o primeiro item da nossa lista aí de fator de subdesenvolvimento do Norte de Minas, eu diria que o primeiro deles seria a própria conjuntura política local, né? Mas o segundo fator, e esse me diz respeito, né? Porque não quero nem tenho pretensões políticas de qualquer espécie, né? Até tem ressalvas em relação a isso, é de gente que vive de política, mas eu acho que a legislação é um problema muito sério que tem que ser atacado. A atualização da legislação, né? Então, quem são esses legisladores aqui no Norte de Minas que estão produzindo as leis que interferem no dia a dia, na vida de cada uma das pessoas, das empresas, correto? Quem são essas pessoas? Com todo o respeito que eu tenho pelo processo democrático, pelas pessoas que ocupam, mas o nosso legislativo, ele é inoperante e é caro. No Norte de Minas como um todo, porque via de regra são pessoas quase inaptas para o exercício de qualquer função pública, sem qualquer preparo para a gestão pública, que estão criando nossas leis, correto? Como eles não têm capacidade de produção dessa legislação, eles têm que contratar outras pessoas para fazerem isso por elas,
consultorias. Contrata um escritório lá de BH para fazer a legislação, contrata um escritório lá de São Paulo, quando não copiam a legislação de outros municípios, né? E a realidade local fica assim, correto? Então, é triste a situação do Norte de Minas, porque a tendência é que esse cenário político não se modifique, né? E que a estagnação legislativa se mantenha por conta dessa contaminação política.